tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer, sua voz ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Prazer estar com vocês aqui nesta noite. Eu lembro, uns 4 anos atrás, eu vim aqui assistir esse culto dominical e eu levei para Ribeirão Preto uma impressão incrível desta igreja, dos irmãos, do pastor. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos o que eu vejo a respeito de um trabalho como este. Tá? Vocês têm um excelente obreiro, pastor, que leva a sério a palavra de Deus. E é raro isso hoje. Tá? Então, por favor, agarrem essa bênção do alto com avidez, com prazer. Porque é como achar uma agulha no palheiro. Em todos os lugares por onde eu tenho andado nesse país, está faltando a palavra de Deus. Homens que levam a sério. Eu, pessoalmente, vejo isso como um sinal de juízo sobre a nossa nação. É bem provável que, do jeito que as coisas estão andando, se não houver uma intervenção misericordiosa da parte de Deus, nossas igrejas serão fechadas. Então, queridos irmãos, não é hora para piquenique, não. É hora para guerra. Então, queridos, encarem essas coisas. Inclusive os cultos de oração. Da mesma maneira que vocês chegam para os
cultos domingo à noite e pela manhã, venham com redobrado esforço para os cultos de oração. É o momento da igreja chorar. Tá? Porque o nosso destino, é claro que nós salvos irão para o céu, mas o destino da nossa pátria, tá? O destino dos nossos filhos, dos nossos netos, tá? As orações de socorro, de pensão, de intercessão. Tem comigo a minha esposa, Dona Nádia, fique em pé. É minha companheira na jornada. Né? Nós temos 34 anos de casados. Eu não sei como ela teve suportado esse tempo. Mas, graças a Deus pela vida da minha esposa. Nós temos 3 filhos. 2 já casaram. E o outro vai casar agora em novembro. Finalmente vamos deixar em paz. Mas eles fazem falta. Eu sou baiano, e baiano é muito apegado com o filho. É próprio do nordestino. Mas eu fico feliz porque os 3 andam na verdade. Olha, para mim isso é o maior prazer. Os 3 amam o Senhor e servem ao Senhor com prazer. Hoje à noite, o que vai casar, que está conosco ainda, estará pregando na nossa igreja. Mas, vamos voltar os olhos para a palavra de Deus. Deixa eu lembrar os irmãos, hoje pela manhã eu fui abençoado com a palavra de Deus. O estudo bíblico dado pelo nosso querido irmão, como é seu nome? Gleitos. Ele diz a muito bem, mas não importa. E para o pastor também, foi muito bom. Bom, muito bem, vamos ficar em pé e vamos abrir para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vamos lá. Oh Pai querido, mais uma vez, o Senhor, eu tenho que te louvar, porque concedeste ao barro a graça de pregar tua palavra. E Deus de amor, nós pregamos um homem para os homens, porque recebemos de ti a dádiva da tua compaixão por nós. Eu quero louvar o Senhor por isto. Foi um dia precioso hoje, ouvindo a tua palavra pela manhã. E agora, meu Deus, nós deparamos de novo com as páginas abertas desse livro incrível, a tua palavra. Eu quero pedir que esse livro fale agora aos nossos corações, que a tua palavra venha encher o nosso ser, derribando por terra o nosso orgulho, nossa vaidade, a fim de que sejamos inclinados perante o Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus e que nós devemos temer o teu nome todo momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eles aceitaram. Hoje eu vou pregar sobre a mensagem do Evangelho. Eu trouxe isso aqui, meus irmãos, porque o meu ministério é a pregação do Evangelho. Eu sou um tipo de profeta que Deus mandou para esta época. Dou graças a Deus por esse ministério. Dou graças a Deus para aqueles que são homens que expõem a palavra de Deus, como o pastor aqui faz, muito bem feito. Queridos irmãos, mas eu quero pregar o Evangelho porque é o tema central da Bíblia. Não tem outro tema. Eu vejo muitos ocupados com a escatologia, outros ocupados com famílias, outros ocupados com... Mas a mensagem central da Bíblia é o Evangelho. E devemos voltar a isto. Notemos o que Paulo diz aqui no texto. Antes de tudo vos entreguei
o que eu recebi. Deixa eu lembrar os irmãos que os pregadores hoje, em grande parte, eles simplesmente inutilizaram isso. Inutilizaram não só no púlpito, mas também em tudo, na música e em outros lugares da igreja. Mas, queridos, foi a mensagem de Paulo. E os irmãos lembram o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Como foi que aos poucos Satanás foi pondo a sua pedrinha ali dentro, da igreja. E a igreja começou a receber ou dar um tratamento melhor para homens. O humanismo começou a entrar na igreja de Corinto. Logo, Paulo era a pessoa central de um grupo. Pedro era um dos mais simples da igreja de Pedro. Os mais intelectuais eram de Apolo. E os mais espirituais de Jesus. E a igreja estava dividida. E quando houve essa divisão, imediatamente, Satanás encontrou brechas, aberturas para pecados terríveis dentro da igreja. E até imoralidade. E quando Paulo, logo de início, atacou o problema. Ele disse: quando eu estive entre vós, eu não falei outra coisa. Eu preguei a mensagem da cruz, Cristo crucificado. E pronto. Inclusive no capítulo 1, Paulo diz: irmãos, líderes da igreja, por assim dizer, dá uma olhada para trás, olha quem estão sentados na igreja. Não são os políticos deste mundo, não são os ricaços, não são os cultos. Dá uma olhada para eles. São homens e mulheres simples que estão dentro da igreja. Como diz na Bahia, por que essa bestagem? E o capítulo 15 não é por menos, irmãos. O capítulo 15, os irmãos já estavam duvidando da ressurreição. Foi por isso que Paulo escreveu esse maior capítulo do 1 Coríntios. Eu não quero tratar do capítulo 15 totalmente. Eu quero só tratar do versículo 3 hoje à noite, para falar sobre o Evangelho. A primeira coisa que Paulo faz, antes de tratar da ressurreição, ele não se desvincula da cruz. Ele diz: antes de tudo vos entreguei o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu quero tomar esse versículo aqui para trazer para os irmãos apenas 4 pontos. Eu espero não ser como espada, comprida e chata, muito bem. Eu quero primeiramente falar sobre a origem da mensagem do Evangelho. Olha o que Paulo diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Quando ele diz o que eu recebi, qual é a verdadeira função dos arautos do Evangelho? Querida igreja aqui, a nós foi confiada uma mensagem vinda do céu. Não foi algo que um grupo de pastores batistas ou uma cúpula de homens, vamos dizer assim, grandes, capacitados na área de teologia, inventaram. Não! O Evangelho veio da eternidade, irmãos. Em Efésios fala sobre o conselho de Deus. A triunidade reuniu-se lá. E Deus confiou para nós o que Paulo diz: o seu tesouro. Então isso é sério. Não é brincadeira. Quando alguém na minha igreja diz: eu quero ser pastor, eu coloco todo o obstáculo na frente. Porque é para isso mesmo. Não é brincadeira lidar com esse livro. Outro detalhe aqui: não cabe a mim, nem ao pastor João Vitor, nem a qualquer outro pastor, inventar ou reformular tal mensagem. Quem faz isso é o diabo.
Queridos irmãos, nos tempos de Paulo, nos tempos de Roma, aquelas fazendas tinha muito era plantação de vinhas, de uva, né? E eles faziam os vinhos e mandavam o vinho puro para ser vendido nas cidades próximas. Normalmente levavam com uma carroça, né? E quem levava aqueles empregados, normalmente fazia o quê? Parava em determinado lugar, abria o tamborzinho lá, tirava um copo de vinho e bebia, e no lugar punha água. E assim, parava mais outro quilômetro, mais um copo de vinho. Quando chegavam lá na cidade, o que tinha? Mais água do que vinho. Não é assim que eles fazem com o Evangelho hoje? Eles vão tirando a verdade, vão dizendo isso e aquilo, vão dizendo, não é assim que Paulo quis dizer. Logo nós não temos mais do que mera água misturada com vinho. Nós não fomos chamados para isso. Paulo diz, eu recebi e eu entreguei. É igual a mensagem correio, né? Quando chega alguém no correio com uma carta para você, ele diz, está aí, foi isso que eu recebi lá, eu estou passando para você. Em terceiro lugar, foi uma mensagem de Deus que ele confiou aos homens para ser pregado aos homens. Eu estou lendo um livro que meu amigo lá, João Barros, me deu. E o escritor é o Atmani. E uma coisa que me chamou foi que ele deu muita ênfase a isso. Ele dá muita ênfase logo no início do livro. Deus, na sua palavra, ele confiou a sua palavra aos homens. São os homens que são autorizados a transmitir essa palavra. Homens para homens. Nós fomos chamados, irmãos, para pregar como estou pregando hoje à noite, para homens e mulheres em Cristo, mas também lá fora, quando o irmão Ideraldo sai para pregar, um homem em Cristo para pregar aos homens em Adão. É incrível isso. Essa é a mensagem tão simples, que os pastores não conseguem, vamos dizer assim, receber essa simplicidade. Em quarto lugar, sempre foi um ministério de misericórdia. Nós não fomos chamados para punir os homens. Nós fomos chamados para pregar um evangelho que tem 3 características principais: misericórdia, justiça e juízo. Não pode faltar isso. Porque se faltar esses 3 elementos, nós vamos pregar uma paz com o pecado, um amor febril e humano. Nós estamos dirigindo uma mensagem do céu para acordar aos homens a respeito do inferno, do juízo de Deus. E é urgente, irmãos, não é brincadeira. Um segundo argumento aqui dentro desse ponto é o seguinte: que tem que ter um caráter os arautos dos céus. Em primeiro lugar, deviam ser e devem ser homens que realmente foram chamados para esse propósito. Então, não vá se você não tiver convicção. Não vá. Quando eu estava no meu primeiro ministério, acho que o João Vitor nem tinha nascido ainda. Ou se nasceu, era bem pequeno. Uns 15 jovens da nossa igreja em Uberlândia. Nós vamos para o ministério, vamos preparar. Foram para o Maranata, foram para Curitiba, foram para vários lugares. Acho que ficou só um daqueles 15. Por quê? Testado e reprovado. Queridos irmãos, o ministério não é para quem quer ficar rico. Se você tem desejo de ser rico como pastor, pode ter certeza que você escolheu um lugar errado. Deus não prometeu nada para nós, a não ser o que o mundo queria nos odiar por falar a verdade. Não tem lugar para um tesouro aqui.
não podem ser homens desse tipo. Deviam ser homens também que conheciam os pecadores, porque foram salvos. Deus não chama homens que não nasceram de novo. Homens salvos, que amam os pecadores, que carregam Rio de Janeiro todo nas costas, Ribeirão Preto inteiro, ama aquele povo todo, ama o Brasil inteiro. Os irmãos não podem ler nos livros da Bíblia os grandes homens de Deus como Jeremias, como Ezequiel, como Daniel, como Isaías, sem perceber que esses homens eram homens que amavam o povo dele. Mas também deviam ser homens que estavam dispostos a sofrerem por causa do nome do Senhor, a fim de que o nome fosse glorificado. Que coisa, parece um paradoxo. Como é que eu posso amar os homens e ainda administrar o Evangelho que glorifica Jesus Cristo? Mas sempre foi assim. Eu tenho um terceiro argumento aqui: o caráter da mensagem. A mensagem era simples e deve ser, sem aparato de cultura, entretanto cheia de poder. Spurgeon sempre falou: eu prego para as faxineiras, os pedreiros e pessoas desse tipo na minha igreja. Os grandes, os eruditos, os cultos, peguem com eles. Devemos ser assim. Por quê? A mensagem de Deus é uma mensagem tão simples, para que os santos do mundo todo pudessem entender. Aquele índio que se converteu lá pode entender a verdade. Outra coisa, irmãos, era uma mensagem e é loucura para o mundo. O mundo está pronto a ouvir qualquer pregador famoso, que fale bonito, que fala de Jesus, que fala de Deus, que fala do amor, mas não da cruz. É um terror para o mundo. É loucura para eles. Eles não podem suportar um homem glorificado que venceu a morte e está sentado ao lado do Pai. Mas, sobretudo, era a mensagem capaz de capturar pecadores e salvá-los da condenação. Essa é a mensagem. Vamos para o segundo ponto agora. O primeiro foi a origem. Agora eu quero falar sobre o conteúdo da mensagem, porque o texto mostra o conteúdo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu vou demorar um pouquinho isso aqui. Em primeiro lugar, eu acredito, irmãos, que essa simples mensagem, ela é tão humilhante. É exatamente aqui que os arminianos não aguentam. Eu já preguei em minha igreja. Depois que eu voltei de Uberaba, tinha um homem lá que eu amo muito ele, mas ele só faltava me pegar para me esganar. Tanto ódio. Mas o que é isso, irmãos? Olha como a Bíblia me atinge completamente. Nossos pecados. Quem sou eu? O que a Bíblia diz ao meu respeito? Eu sou tão orgulhoso para admitir uma coisa dessa. Mas a Bíblia está claramente dizendo que Cristo morreu por causa dos meus miseráveis pecados. Além de tudo, queridos,
Esta declaração aqui mostra a escravidão e o juízo que eu e você merecemos. Não é hora para nos gloriar em qualquer coisa que nós achamos que é excelente. É hora de humilhação, de quebrantamento do povo de Deus. Mas eu tenho um outro argumento aqui, porque a declaração, ela é profundamente reveladora. Dá uma olhada, irmãos. Cristo morreu pelos nossos pecados. Por quê? Primeiro, revela a história eterna do amor de Deus pelo seu povo. Não tem outra coisa. Não tem ninguém aqui que consiga amar Deus. Você pode gostar dele. Paulo diz lá, se alguém não ama Cristo, seja anátema. Ele usou outra palavra. Você não consegue amar. Nós somos como mulheres, irmãos. As mulheres não conseguem amar seus maridos. São eles que conseguem amar. Deus nos mandou para amar nossas esposas. Elas gostam da gente. Elas vão submeter-nos quando amamos. Mas nós não podemos amar Jesus. Ele nos amou. Olha o que diz Jeremias 31. Com amor eterno, eu te amei. Está vendo? Essa história de amor que ultrapassa todo o entendimento. Cristo chegando para cada um dos eleitos e nos ouvidos dele sussurrando: eu te amei. Eu te amei. Mas vamos pensar um pouquinho mais nisso, irmãos. Porque esta revelação incrível mostra o caminho da humilhação que ele deu. Oh, meus queridos, você sabe o caminho que Jesus tomou para vir aqui? O nosso Senhor atravessou um vale que nem um ser humano atravessou. Se vocês querem saber, leiam o Salmo 22, não preciso abrir lá agora. Mas aquele salmo é uma exposição da profundíssima humilhação de Cristo. Onde foi que ele chegou? Se você já conheceu terror, dor, humilhação, você nem sequer passou para sentir de perto o terror disso. O nosso Senhor o fez. Outro detalhe, mostra também o quão assassinos e terroristas foram os meus e os teus pecados. Quando você pensa, querido, nos terroristas que estão aqui em Ribeirão Preto, no Brasil, fazendo coisas terríveis contra a população, lembre-se que os seus pecados foram muito mais terroristas do que eles. Deus mesmo. Porque foram esses pecados que levaram o Senhor até chegar à cruz. Eles foram como um peso esmagador. Os nossos pecados amontoados todos seriam toneladas e toneladas amarradas no Senhor Jesus Cristo para que ele fosse lançado na profundeza do inferno. Ele sentiu isso, queridos. Ele disse: eu não sou homem, eu sou verme. Desde o seu nascimento, nossos pecados foram a causa de empurrá-lo aos teus terrores deste mundo terrível. Nosso Senhor foi como um boi
no corredor, empurrado para o matador. Então, quem foi o algoz terrível que apunhalou o Senhor na cruz? Você e eu. Ajunta toda a igreja. Veja o que a igreja fala de Cristo na cruz. A igreja não se reuniu em torno da cruz para pedir: liberte o Senhor. Não. O nosso Senhor foi à cruz por causa do seu povo. Ele amou o povo que o odiou. Agora eu quero penetrar um pouquinho mais nisso. Nossas iniquidades, transgressões, maldades, ofensas, ajuntando tudo, veio a ser quantos? Você já contou seus pecados? Se Deus puxasse a sua ficha lá dos céus e puxasse até a terra, você saberia quantos foram seus pecados? Você diz: pastor, mas eu não cometi. Ah, meu amigo, são milhões e milhões, milhares e milhares. Você gostaria que Deus revelasse? Ele não vai fazer, porque Ele já perdoou todos. Mas foram tantos, Maria do Mal. Também revela as consequências do pecado. Vamos pensar um pouco mais. Por quê? Onde está o pecado, está também o seu salário. Todas as enfermidades terríveis acumularam sobre o filho. Queridos irmãos, vocês sabem o que é o terror do pecado? Pegue um alfinete e vai milímetro após milímetro no seu corpo e tente furar, para você saber o que é o terror do pecado. Nós habitamos num corpo mortal. E o nosso Senhor tomou esse corpo. Eu sempre, irmãos, sou contra e serei contra essa imagem que eles têm física de Cristo. O nosso Senhor, no semblante dele, era feio. Raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nenhuma que chamasse a atenção. A população mundial gosta de atração física. Nosso Senhor não. Por quê? Porque quando Ele entrou, desde a entrada, desde a sua humilhação no nascimento, o nosso Senhor recebeu todo aquele amontoado de pecado do seu povo sobre si. O seu corpo ficou como que um copo descartável, queridos. Eu me lembro uma vez que eu peguei esse copinho que a gente usa para tomar água, jogar fora, e coloquei gasolina, o copo se entortou todos. O nosso Senhor fez. Sua aparência era desse jeito. Agora pensa nas suas enfermidades. Pensa. Os irmãos sabem quantas enfermidades existem? São milhões de enfermidades. Abra depois para Deuteronômio capítulo 28. Os irmãos vão ver as enfermidades que Deus apresenta na lei. Enfermidades trazidas do Egito. Deus diz: caso vocês não me obedeçam, falando para Israel, olha, eu trarei, eu ordenarei coisas incríveis, irmãos. Também, se os irmãos olharem o terror do pecado, o que é, abram depois para Levítico capítulo 26, quando Deus fala com o seu povo que Ele mandaria a sua ira 7 vezes mais. E Ele fala isso 4 vezes. Veja bem o que Deus faz com Israel, quando Ele manda a sua ira pelo ódio de Deus contra o pecado. 7 vezes mais uma vez, 7 vezes mais outra vez,
Depois 7 vezes mais, outra vez, aí ele fecha o cerco. Quando ele faz isto 4 vezes, ele diz que na 4ª vez ele fecha e não tem mais como sair. Ele fez isso com Israel. Por ocasião, quando Senaqueribe, por exemplo, cercou Jerusalém, ou quando o exército cercou Samaria, o povo não tinha para onde escapar. A fome veio e o povo, as mulheres mataram seus próprios filhos para comer, fazer churrasco deles. É o cerco da ira de Deus. Sabe por quê? Por causa dos pecados. Mudou o meu espírito? Mudou o seu espírito? Não. Na cruz, a ira de Deus veio 4 vezes, 7 vezes mais sobre o filho. Cercou o filho a tal ponto de que ele não pôde mais escapar, de certa forma. Ele não recuou. Mas ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi assim com Israel. Deus desamparou. Deus tirou sua face de Israel. E Deus tirou a face do seu filho, por minha e sua causa. Esse é o Evangelho. Todas as agonias resultantes de nossos pecados avançaram sem piedade sobre aquele que se humilhou. Não houve um instante que o Senhor se representou. Chegou aquele momento crucial, quando ele ficou completamente distanciado de Deus. E todos os terrores do mal vieram como flechas, vindas de todos os lados, e entraram no Senhor para matá-lo. Vamos agora à parte prática. Cristo morreu pelos nossos pecados. Primeira coisa a falar aqui é que essa declaração é a confissão. Vamos falar, primeiramente, irmãos, do ponto de vista individual. Cristo morreu pelos meus pecados. Deixa eu ver. Quando os eleitos se reúnem, eles dizem: Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando ele está só, ele diz: Cristo morreu pelos meus pecados. Sempre foi assim. Um discípulo de João compareceu perante um imperador, e este, terrivelmente bravo: se você não abandonar esse Cristo, eu vou exilar você. Ele, calmo e cuidadosamente, disse: você não pode me exilar. O Senhor disse que vai estar comigo sempre, nunca vai me abandonar. O imperador ficou com tanta raiva e disse: se você não abandonar esse Cristo, eu vou tirar todos os seus bens. Ele disse: você não consegue fazer. Meus bens estão guardados lá no céu, onde ninguém pode roubar. Mas se você não abandonar esse Cristo, eu vou matar você. Você não consegue, porque eu já morri. E minha vida está escondida com Cristo. Queridos irmãos, é a confissão de homens e mulheres que podem dizer: Cristo morreu pelos meus pecados. Vamos lá. Se não for por confissão, você não consegue falar. Escute. Se Cristo não morreu pelos seus pecados, você nunca consegue falar isso agora. Não consegue. Não tem ninguém aqui que consiga falar: Cristo morreu pelos meus pecados, a não ser que tenha confissão no coração. Você vai dizer: Cristo morreu por todo mundo. Isso é dizer, não confessar. A confissão é algo do coração, queridos. E Deus não quer que alguém apenas diga. Ele é um Deus de homens e mulheres confessos. Por que não pode dizer?
Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Significa, se Cristo não morreu pelos seus pecados não foram atirados nele. Como se faz com lixo para ser queimado. Outro detalhe. Se Cristo não morreu pelos seus pecados, o orgulho está lá dentro. E você não consegue admitir que alguém mexeu no seu pecado. Alguém morreu para liquidar um amigo meu. Não, você não vai conseguir. Qualquer santo de Deus consegue. Porque o ódio que o santo de Deus tem pelo pecado é tão grande que ele não quer mais admitir esses inimigos escondidos dentro dele. Ele chora por causa disso. Ele quer santidade. Ele não quer admitir mais isso. Mas se você não é salvo, tem coisa lá dentro escondida. E você não quer que ninguém saiba. Você quer um Jesus diferente, que passa a mão sobre a sua cabeça, que passa um talco espiritual em você, que joga um perfume de que você vai para o céu. Mas escute, pense bem nisto. Se Cristo não morreu por você, tem pecado não confessado. Talvez tenha algum jovem aqui que está vivendo imoralidade, em fornicação, eu não sei. E você não quer que ninguém saiba. Não quer a mensagem da cruz, porque vai tratar com isso. Talvez tenha alguma mulher aqui vivendo com um amante no íntimo, eu não sei. E você não quer a mensagem da cruz, porque ele vai mexer com isso. Talvez algum homem que no íntimo está praticando essa imoralidade e infidelidade conjugal. Talvez alguém que ama tanto dinheiro, tanto, é um avarento no coração. Talvez um mentiroso aqui, que não quer abandonar aquilo. Talvez um amante de elementos que a Bíblia contém e que você não quer perdê-los nas novelas. E você se prende a essas pessoas lá. Você faz culto com eles lá. Você não quer saber que Cristo morreu pelos seus pecados, porque você não quer desvincular-se deles. Então, você vai viver aqui sentindo o conforto dos seus pecados. E o pecado é confortável. Ele dá uma ideia de paz. E você vai abraçar todo o ensino de um Cristo que veio santificar essa maldade escondida. Você vai dar dinheiro para qualquer mentira que pregarem fora. Qualquer teologia que vem como cobertor para lhe dar tranquilidade perigosíssima. Um homem de Deus do passado diz que a paz mais perigosa que alguém pode carregar no seu coração é a paz com o pecado. Cristo é o conforto do salvo, mas é o conforto lá dentro. Por fora é guerra. Por fora o salvo olha o mundo e entra em guerra, em combate. Ele diz: não descansarei enquanto eu não me tornar completamente de Jesus. Queridos, o caminho para o céu é cheio de espinhos, de demônios, de perigos, até na entrada.
pouquinho mais. Há uma ligação entre o salvo e a cruz. É uma experiência intransponível. Você não pode passar isso para seu filho. Não pode. Nem para sua esposa, nem para o marido. Ou você e a cruz. Cristo morreu pelos meus pecados. Eu tenho 3 filhos, mas eu não posso declarar que eles foram salvos porque são meus filhos. É algo intransponível. Eu posso testemunhar, mas não posso passar minha fé para eles. Outro detalhe, é uma confissão coletiva. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é sublime, irmãos, porque mostra, primeiro, a unidade da fé comum a todos os santos. Por onde eu for, eu saí de Ribeirão Preto, vim aqui, encontro um grupo de irmãos que podem dizer: Cristo morreu pelos meus pecados. E eu também. Se eu estou no coletivo, se eu estou no avião, se eu estou no ônibus, encontro um crente, ele vai dizer a mesma coisa: Cristo morreu pelos meus pecados. É a fé comum de todos os crentes. Outro detalhe, é a verdadeira demonstração da adoração e testemunho. Esse louvor febril e maligno que entrou nas igrejas hoje não é o louvor bíblico. Nosso louvor está centralizado na cruz. Cristo morreu pelos meus pecados. Na redenção firmado estou. Meu cativeiro já viu. Amém. E pronto. O que temos mais a falar? Além de tudo, é a demonstração da derrota dos inimigos. É a cruz, queridos. Foi ali que Cristo fuzilou este mundo terrível. Foi ali que Satanás perdeu tudo. E ele está sem saber o que é que faz. Foi ali que a morte foi golpeada. E Jesus, num golpe só, quebrou os dentes dessa leoa família. Foi ali que ele fechou os portais do Hades, para que nenhum crente entre mais. Nós vivemos à luz disso, Romanos 6. Fomos ligados a Ele. E para terminar, o documento dessa mensagem. Olha o que diz o texto. Segundo as Escrituras. Eu acho isso maravilhoso. Oh, meus irmãos, eu não tenho outro livro fora este. Os outros livros de grandes homens de Deus, eu gosto de ler. Mas eles são planetas sem luz própria. Precisam receber a luz do sol. Vamos lá. Por que Deus documentou? A primeira razão que eu apresento aqui foi para que jamais sofresse qualquer alteração. Não. Eu fico intrigado com novas propostas que eles têm de novas Bíblias. Bíblia da mulher, Bíblia... E aí Satanás inventou Bíblia do homossexual, Bíblia disso e daquilo, irmãos. Queridos, o povo de Deus sempre viveu na história com a simplicidade. As Escrituras. Não precisamos mais. Não pode haver alteração. Está escrito e pronto. Segundo lugar, foi documentada a fim de que fosse contada do ponto de vista de Deus, nunca do homem. Assim diz o Senhor. Os profetas do Velho Testamento e os apóstolos sempre ergueram suas vozes. Assim diz o Senhor. E a verdade, a verdade, a verdade eterna, gloriosa. E pronto, queridos irmãos. O mundo odeia a verdade eterna, porque briga demais e descobre Satanás. Em terceiro lugar, foi documentada para que somente e tão somente a fé pudesse entender e receber. Eu sou totalmente contra levar a palavra de Deus para explicar para os políticos, para os grandes, para os ladrões e assassinos. Não, é a fé que recebe.
Nós pregamos e a fé recebe. E pronto. Onde está a fé que foi colocada no peito do crente? É isso que Deus faz. Onde o Espírito de Deus brota no coração, essas pessoas recebem a fé verdadeira. E conhece a palavra. Minha mãe, mulher simples, mas como ela amava a Bíblia. Eu conheci vários crentes assim, sem cultura nenhuma, mas como amavam a palavra de Deus. Por quê? A fé recebe. Outro detalhe, foi documentada para que os inimigos soubessem que é impossível derrotar a palavra de Deus. Não tente lutar contra a palavra. Vários milhões de crentes foram mortos, foram para o céu. Milhares foram queimados, mas os inimigos morreram. E a palavra de Deus está aqui. Chegou para o nosso país. Quantos inimigos tentaram? Estão tentando agora. Satanás tem feito tudo para destruir a autoridade da Bíblia, mas ela permanece. Outro detalhe, foi documentado para que todas as nações conhecessem essa verdade. A palavra de Deus, todas as nações. Que maravilha, queridos irmãos. Ontem eu vi um filme, anteontem, na casa do nosso irmão Jesus, de uma tribo recebendo o Novo Testamento. Toda a tribo se uniu para receber aquilo em cântico e júbilo. Nós temos isso agora. Que alegria. Eu vejo o nosso país aqui, até crentes abominando o livro, trazem para a igreja, mas a sua casa simplesmente fica fechada. Não ama a palavra de Deus. Alguém disse, irmãos, que quando Deus quer destruir uma nação, Ele tira a sua palavra. Nota, Ele não tira o livro, Ele tira a palavra. Ele fecha a palavra dele. Ele fecha a verdade. E aí ninguém pode mais entender. E por fim, foi documentada e exaltada como a poderosa palavra do Evangelho. Poderosa. John MacArthur disse uma coisa: solte a língua, solte, ela é como fogo, ela vai queimando tudo. Solte, ela é como leão. A palavra de Deus é poderosa. Meus queridos, o que Deus faz com o seu livro, através de homens que oram, igrejas que oram. Agora, eu quero perguntar, feche seus olhos. Cristo morreu pelos seus pecados. O que eu apresentei para vocês aqui é documento. O Espírito de Deus registra essa verdade nos corações. Você pode confessar agora: Cristo morreu pelos meus pecados. Em santa humilhação, você pode cair em si. Você pode dizer: ah, meu Senhor, eu era miserável pecador, e alguém ocupou o meu lugar na cruz. Alguém sofreu a ira de Deus no meu lugar. Você pode confessar isto? Se você pode confessar isto, você tem plena ligação com a cruz. Dia a dia você é um salvo, um santo de Deus, que ama Cristo, ama a palavra, que odeia o mundo, odeia a maldade do mundo, e luta em combate para que essas coisas miseráveis não sejam vistas mais em seu viver. Você quer ser de Jesus para sempre, em santa gratidão, em reconhecimento do que Ele fez por você. Mas se você não é, não force, humilhe. Sabe de uma coisa?
Deus não é Deus de homens que se justificam, nem de mulheres. Não é. Ele é o Deus de homens e mulheres quebrantados. Jesus não veio buscar pessoas boazinhas, nem quem tem Bíblia. Ele veio buscar pecadores. Ele morreu na cruz para salvar perdidos. E se você não se humilhar, Deus não fala com você. Quem fala é Satanás. Ele tem prazer de conversar com o orgulhoso, e ele se apresenta como seu Deus. Pode ter certeza disso. Mas se você se humilha, o Senhor deixa o lugar dele e vem falar com você. E agora ele pode falar. Tem alguém aqui que nunca foi salvo? Não confie em seu batismo. Não confie em suas obras dentro da igreja, nem na sua Bíblia dentro de casa. Você foi a Cristo de todo o coração. Foi o Senhor que falou no seu coração, quebrantando o seu coração. E você pode dizer: alguém ocupou o meu lugar. Oh meu Senhor, aqui está um grupo de pessoas que pôde ouvir tua palavra. Eu não conheço esses queridos aqui, mas o Senhor os conhece. O Senhor conhece cada coração. Não tem nada oculto na face do Senhor. Nada, absolutamente nada. O Senhor é Deus. E o Senhor pode fazer com que todo o grupo aqui possa se humilhar agora. Eu sei que os santos já são humilhados e querem se humilhar mais, e querem ser mais de Jesus. E se a palavra vem e fere seu orgulho, melhor ainda, eles se sentem bem, eles se sentem leves, eles se sentem como se estivessem subindo as alturas. Mas, meu Deus, quão terrível é quando o velho homem vai ao pó. É terrível, é aterrorizante, mas é um momento propício para que Deus fale aos corações. Meu querido, se você não é salvo, o Senhor Jesus pagou o preço do pecado de homens que se humilhem. E Ele é tão maravilhoso que Ele chega para você e diz: eu te amei com amor eterno. Vem Ele agora, se convertendo a Ele de todo o seu coração. Deus aplique a sua palavra a todos. Pastor João Vitor. Obrigado, pastor Davi, pela palavra. O convite foi feito. O convite do Evangelho. Não brinque com a sua alma. Sempre dizemos aqui, ela estará em algum lugar na eternidade. Você tem a oportunidade de escolher isso agora. Não dê as costas para o seu amor. Venha a Cristo. Vamos orar. Deus, bom poder ouvir a exaltação da tua palavra. Bom é ouvirmos da glória do Evangelho, da beleza da tua obra tão sábia na cruz, e daquilo que nos choca, que nos humilha de fato, e que não há nada em nós mesmos que pudesse motivar o Senhor a enviar o seu Filho, a não ser fazermos de nós alvos do teu amor eterno. E sabemos que nós só podemos te amar porque o Senhor nos amou primeiro. Seja bom aos teus olhos nessa noite, regenerar, trazer novo nascimento, conceder o dom da fé àqueles em que o Senhor tem o propósito de chamar. Bendito seja o Senhor pela tua palavra, conforme foi lembrado, que de todas as tentativas de destruí-la, de silenciá-la, como o próprio apóstolo Paulo fala, que ele está algemado, mas a sua palavra não. Nós temos ela hoje diante de nós. Ó Pai, abençoe também a comunhão que vamos ter hoje à noite, que a nossa conversa seja agradável diante do Senhor. Que nosso coração se alegre por estarmos confessando publicamente
e em comum que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi o sangue dele que nos uniu, que somos membros uns dos outros por causa da cabeça que é Cristo. Bendito seja o Senhor de eternidade em eternidade. Abençoe teu servo, sua esposa, ó Deus, o trabalho onde o Senhor tem estabelecido eles, e continue sendo oral do Senhor, pregando o Evangelho da maneira como convém. A mim também peço essa graça, que possamos caminhar com fidelidade na exposição da tua palavra. E em nome de Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, vamos lá para